Capítulo 2. Se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. Esta vida monótona, agarrada à banca das 9 horas ao meio-dia e das 2 às 5, é estúpida. Vida de sururu. Estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me até o relógio oficial, meto-me no primeiro bonde de Ponta da Terra. Que estará fazendo Marina? Procuro afastar de mim essa criatura. Uma viagem, embriaguez, suicídio. Penso no meu cadáver, magríssimo, com os dentes arreganhados, os olhos como duas jabuticabas sem casca, os dedos pretos do cigarro cruzados no peito. Fundo. Os conhecidos dirão que eu era um bom tipo e conduzirão para o cemitério, num caixão barato, a minha carcaça meio bichada. Enquanto pegarem e soltarem as alças, revezando-se no mister piedoso e cacete de carregar defunto pobre, procurarão saber quem será o meu substituto na diretoria da fazenda. Enxoto as imagens lúgubres. Vão e voltam, sem vergonha, e com elas a lembrança de Julião Tavares. Intolerável. Esforço-me por desviar o pensamento dessas coisas. Não sou um rato, não quero ser um rato. Tento distrair-me olhando a rua. À medida que o carro se afasta do centro, sinto que me vou desanuviando. Tenho a sensação de que viajo para muito longe e não voltarei nunca. Do lado esquerdo são as casas da gente rica, dos homens que me amedrontam, das mulheres que usam peles de contos de réis. Diante delas, Marina é uma ratoína. Do lado direito, navios. Às vezes há diversos ancorados. Rolam bondes para a cidade, que está invisível, lá em cima, distante. Vida de sururu. Há 15 anos era diferente. O barulho dos bondes não deixava a gente ouvir o sino da igreja. O meu quarto, no primeiro andar, era um inferno de calor. Por isso, à hora em que os outros hóspedes iam para a escola, estudar medicina, eu dava um salto ao passeio público e lia, debaixo das árvores, o noticiário da polícia. Naturalmente a pensão se fechou e Dona Aurora, que naquele tempo era velha, morreu. O calor aqui também é grande demais. E faltam plantas. Apenas, um pouco afastados, coqueiros macambúzios, perfilados, como se esperassem ordens. Cidade grande, falta de trabalho. O meu quarto ficava junto à escada, e à noite o cheiro do gás era insuportável. Quando escurecia, Dagoberto, estudante e repórter, vinha despejar sobre a minha cama um compêndio de anatomia e uma cesta de ossos. O bonde chega ao fim da linha, volta. Bairro miserável, casas de palha. Crianças doentes. Barcos de pescadores, as chaminés dos navios, longe. Dona Aurora, que tinha sobrenome inglês, às 6 horas encostava-se ao guarda-louça e rosnava, agitava os caracóis brancos, pregava os óculos nos hóspedes que comiam demais e nos que estavam em atraso. Havia um rapaz de Minas, dispéptico, que ela adorava e queria casar com a neta. Enquanto os outros mastigavam, Dagoberto esquecia o prato e falava sobre os discursos da Câmara. Retorno à cidade. Os globos opalinos do aterro iluminam o gramado murcho e a praia branca. Os coqueiros impertigados ficam para trás. Penso numa ditadura militar, em paradas, em disciplina. Os navios também ficam para trás. A pensão, o meu quarto abafado, o focinho de Dona Aurora e a cesta de ossos de Dagoberto somem-se. O carro passa pelos fundos do tesouro. É ali que trabalho. Ocupação estúpida e 500 mil réis de ordenado. Rua do Comércio. Lá estão os grupos que me desgostam. Conto as pessoas conhecidas, quase sempre até os martírios encontro umas 20. Distraio-me, esqueço Marina, que algumas ruas apenas separam de mim. Afasto-me outra vez da realidade, mas agora não vejo os navios, a recordação da cidade grande desapareceu completamente. O bonde roda para o oeste, dirige-se ao interior. Tenho a impressão de que ele me vai levar ao meu município sertanejo. E nem percebo os casebres miseráveis que trepam o morro, à direita, os palacetes que têm os pés na lama, junto ao mangue, à esquerda.
quanto mais me aproximo de Bebedouro mais remoço. Marina, Julião Tavares, as apoquentações que tenho experimentado estes últimos tempos, nunca existiram. Volto a ser criança, revejo a figura de meu avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, que alcancei velhíssimo. Os negócios na fazenda andavam mal. E meu pai, reduzido a Camilo Pereira da Silva, ficava dias inteiros manzanzando numa rede armada nos esteios do Copiar, cortando palha de milho para cigarros, lendo o Carlos Magno, sonhando com a vitória do partido que Padre Inácio chefiava. 10 ou 12 reses, arrepiadas no carrapato e na varejeira, envergavam o espinhaço e comiam o mandacaru que Amaro vaqueiro cortava. Nos cestos, o cupim devorava os mourões do curral e as linhas da casa. No chiqueiro alguns bichos bodejavam. Um carro de bois apodrecia debaixo das catingueiras sem folhas. Tinham amarrado no pescoço da cachorra muqueca rosário de sabugos de milho queimados. Quitéria, na cozinha, mexia em cumbucos cheios de miudezas, escondia peles de fumo no caritó. Eu andava no pátio, arrastando um chocalho, brincando de boi. Minha avó, Sinhá Germana, passava os dias falando só, xingando as escravas, que não existiam. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva tomava pileques tremendos. Às vezes subia à vila, descomposto, um camisão vermelho por cima. Da ceroula de algodão encaroçado, chapéu de ouricuri, alpercatas e varapau. Nos dias santos, de volta da igreja, mestre Domingos, que havia sido escravo dele e agora possuía a venda sortida, encontrava o antigo senhor escorado no balcão de Teutoninho Sabiá, bebendo cachaça e jogando 3 setes com os soldados. O preto era um sujeito perfeitamente respeitável. Em horas de solenidade usava sobre casaca de chita, correntão de ouro atravessado de um bolso a outro do colete, chinelos de trança, por causa dos calos, que não aguentavam sapatos. Por baixo do chapéu duro, a testa retinta, úmida de suor, brilhava como um espelho. Pois, apesar de tantas vantagens, mestre Domingos, quando via meu avô naquela desordem, dava-lhe o braço, levava-o para casa, curava-lhe a bebedeira com amoníaco. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva vomitava na sobrecasaca de mestre Domingos e gritava: Negro, tu não respeitas teu senhor não, negro. Quando o carro para, essas sombras antigas desaparecem de supetão, e vejo coisas que não me excitam nenhum interesse, os focos da iluminação pública, espaçados, cochilando, piongos, tão piongos como luzes de cemitério. Um palácio transformado em albergue de vagabundos, escuridões, capoeiras, barreiras cortadas a pique no monte, a frontaria de uma fábrica de tecidos, e, de longe em longe, através de ramagens, pedaços de mangue, cinzentos. À medida que nos aproximamos do fim da linha, as paradas são menos frequentes. Os postes cintados de branco passam correndo, o carro está quase vazio, as recordações da minha infância precipitam-se. E a decadência de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva precipita-se também. Estava pegando um século quando entrou a caducar. Encolhido na cama de couro cru, mijava-se todo, contava os dedos dos pés e caía na madorna. De repente acordava sobressaltado. Sinhá Germana. Meu pai largava o Carlos Magno, abria o tabaqueiro, deixava a rede, impaciente. Que é que há? Homem, você não me dirá onde está sua mãe? Aqui mais de 1 hora. Chamando essa mulher. Morreu. Que está me dizendo? Estranhava o velho arregalando os olhos quase cegos. Quando foi isso? Camilo Pereira da Silva amolava-se. Deixe de arrelia. Morreu o ano passado. Tanto tempo. Dizia Trajano. E vocês calados? Punha-se a folgar com os dedos e pegava no sono. 15 minutos depois. Estava berrando. Sinhá Germana. Acabou-se numa agonia leve que não queria ter fim. E enterrou-se na catacumba desmantelada que nossa família tinha no cemitério da vila. Mestre. Domingos pegou na alça do caixão e declarou a meu pai que a morte é um mundeu. Fomos morar na vila.
Meteram-me na escola de seu Antônio Justino, para desasnar, pois, como disse Camilo quando me apresentou ao mestre, eu era um cavalo de 10 anos e não conhecia a mão direita. Aprendi leitura, o catecismo, a conjugação dos verbos. O professor dormia durante as lições. E a gente bocejava olhando as paredes, esperando que uma réchea chegasse ao risco de lápis que marcava 2 horas. Saíamos em algazarra. Eu ia jogar peão, sozinho, ou empinar papagaio. Sempre brinquei só.